Muito boa tarde para todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez para falar sobre o mercado de leite. E quem está aqui com a gente hoje para explicar o que está acontecendo nesse cenário, que a gente está aí em pleno período de safra, mas ao mesmo tempo a gente tem intempéries climáticas atingindo importantes bacias leiteiras do Brasil, a gente tem questões de demanda que também precisam ser discutidas. E a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, está aqui com a gente hoje para fazer um bate-papo e explicar para a gente então esse contexto atual. Seja muito bem-vinda, Natália. Eu que agradeço pelo convite, Letícia. É um prazer estar com vocês. Natália, vamos começar então falando dessa questão desse período de safra. O que a gente está vendo de diferente do que costuma ser e do que foi o ano passado, né? A gente tem falado repetidamente aqui no Notícias Agrícolas a respeito da estiagem na região sul do país, que é uma bacia leiteira importante para o Brasil, né? E como que isso pode afetar a questão dos custos de produção, já que a gente já tem perdas substanciais na área de grãos. Então, para a área do leite, o que está acontecendo? Como é que esse setor está sendo afetado? Letícia, a gente tem uma questão forte dentro da pecuária leiteira, que apesar de todos os avanços em termos de tecnologia, né, a gente ainda é um setor muito dependente, claro, da variação climática. Então, existe sim efeito da sazonalidade sobre a produção e, consequentemente, sobre os preços. Então, é típico nesse setor que a gente observe quedas de preço durante o verão. Isso viria em decorrência de um aumento, né, de chuvas que favoreceria a qualidade de pastagem e, com isso, um aumento pontual na oferta de leite cru no campo. Então, derrubaria os preços ao produtor. Só que não é esse cenário exatamente que a gente está vivendo nesse ano. Claro, de um lado a gente vê que tem aí um peso muito forte da questão climática, né, muita irregularidade no regime de chuvas, que tem afetado a questão de oferta, mas nesse ano o principal fator que está determinando aí a questão das cotações, da formação do preço ao produtor, na verdade, vem sendo a demanda, que tem se mostrado muito enfraquecida, muito fragilizada, né, nos últimos meses. A gente, então, tem um contexto aí de variáveis macroeconômicas que se difere bastante do início do ano passado. Temos aí uma escalada no aumento, né, na inflação, uma diminuição do poder de compra do aumento de desemprego, a gente vê aumento de taxa de juros, endividamento das famílias. Então, é um conjunto de situações que acaba desembocando numa retração do consumo das famílias, sobretudo para produtos que têm maior valor agregado. E dentro, né, do setor lácteo, a gente sabe que existem muitos produtos que têm essa relação. Se a gente tem uma diminuição na renda do consumidor, esse consumo ele acaba caindo mais do que proporcional ao tanto que a renda caiu. Então, a gente vê que agora, nesse momento, quem está determinando a formação do preço, na verdade, não é o custo, que continua elevado, é a demanda enfraquecida. Só que isso tem acontecido justamente, né, num momento muito conturbado, né, de variação climática e de dificuldade para o produtor de manejar aí os seus investimentos. Então, a gente não está vendo aí uma situação confortável do ponto de vista de alimentação animal. Então, do lado dos grãos, a gente tem essas perspectivas que mostram, né, o encarecimento e toda essa questão de estiagem no sul, comprometendo não apenas questão de pastagem, questão de silagem, né? A gente vê em outras bacias leiteiras aí chuvas, né, exacerbadas, que também comprometem toda essa questão da alimentação, mas também a questão logística. Então, é um momento bastante conturbado, Letícia, porque o pecuarista, de um lado, ele vive uma redução, né, na sua remuneração por conta da diminuição do preço do leite, que está atrelado à questão da demanda, mas ele ainda tem que viver num cenário de custo de produção elevado. Então, é um momento difícil para o pecuarista, a gente continua nessa toada, né, de custos de produção elevados e um cenário, na verdade, que estimula mais o desinvestimento na atividade do que o próprio investimento e a expansão. E, Natália, só para a gente ter uma noção, então, de todo esse cenário que você nos descreveu, né, de questão de custos de produção em alta, a demanda enfraquecida, essa questão do desinvestimento. Então, vamos falar de preço, né? A gente está agora finalizando o mês de janeiro, então, em janeiro é feito o pagamento do mês de dezembro, do leite captado em dezembro. Como que ficou
esse valor, a média que o CPEA faz? A pesquisa do CPEA mostra que, na média Brasil, o preço ele ficou um pouco acima dos 2,10, quase nos 2,11, né? É uma retração de 0,6% em relação ao mês anterior, mas quando a gente compara esse valor com o mesmo período do ano passado, o preço ele cai quase 6%, né? E a gente chega aí no menor patamar desde março de 2021. Então, Letícia, quando a gente observa esse movimento das cotações, o que a gente vê? Esse primeiro trimestre do ano, que é um momento bastante importante para o produtor, porque determina muito investimento para o próximo trimestre, que é o momento da entre-safra, a gente deve esperar preços abaixo dos patamares do ano passado. E, ao mesmo tempo, né, toda essa movimentação, essa queda de preços que a gente já observa desde setembro, ela também vai mostrando que ela tem perdido força mês a mês. Então, esse último dado que o CPEA divulga, mostrando essa retração aí de 0,6%, é uma diminuição muito próxima da estabilidade, né? Então, a gente vê também que esse movimento todo de desvalorização no campo, ele pode estar chegando ao fim, né? Por quê? Porque tudo bem que a gente sabe que tem uma demanda que está muito enfraquecida na ponta final da cadeia, mas não existe uma oferta, né? Muito elevada no campo que justifique movimentos muito bruscos de cotações. Na verdade, as indústrias elas vão começar a competir pela compra de leite no campo em breve. Tanto que o nosso índice de captação de leitura do CPEA, ele registrou mais uma queda de novembro para dezembro, de quase 2%. Então, os dados mostram que a oferta no campo ela tem se ajustado a essa diminuição da demanda, né? Então, tem havido, sim, uma diminuição da oferta de leite cru no campo e esse contingente, esse total de leite disponível, ele já está num volume limitado. Então, os números, eles podem indicar que esse movimento de queda está perdendo força e a gente pode esperar aí para os próximos meses ou quedas ainda mais suaves ou até mesmo uma estabilidade das cotações. E, Natália, quando a gente pensa nos custos de produção, né, falando em volumoso e concentrado, a gente tem essa questão da estiagem que afeta, né, tanto as pastagens quanto também a suplementação com ração, né, que é a base de grãos. Como que fica a relação de troca do produtor com esses insumos e também com outros, né? A gente tem a questão de combustíveis, energia elétrica, enfim, toda uma outra gama de itens que fazem parte dessa cesta de custos de produção. Então, como é que está essa relação de troca e a margem que sobra na mão do produtor? Essa relação de troca, ela vinha ficando mais ou menos estável entre outubro, novembro, né? Então, eram precisos mais ou menos 38, 39 litros de leite, considerando os preços da média Brasil, para adquirir uma saca de milho, e aí eu estou considerando também preços base do CPEA. Uhum. Só que em dezembro, essa relação de troca ela já ficou pior para o pecuarista, já chegou aí perto dos 42 litros, então o que a gente tem observado é que a retração na cotação do leite ao produtor, ela está levando aí agora novamente, né, a redução do poder de compra do produtor frente ao milho, que é o insumo básico da atividade. Ainda que a cotação do próprio milho tenha cedido, né, nos últimos meses, a gente sabe que não é um cenário estável dentro do mercado de grãos. Mas, como você mesma colocou, né, Letícia, não é só o mercado de grãos que preocupa o produtor, porque, de um lado, a alimentação concentrada está mais cara, já está num patamar de preços mais caro, do outro lado, a alimentação volumosa também ficando mais cara. A gente vê a escalada de preços em termos de fertilizante, a gente sabe que a situação climática não está colaborando para a qualidade, né, nem de pastagem nem de silagem, então fica uma situação bastante desconfortável, porque muitos insumos encarecem ao mesmo tempo, né, e aí a gente tem que também, com certeza, relembrar a questão dos suplementos minerais, que são super importantes nessa época do ano, a questão dos combustíveis, questão de energia elétrica, então a gente vê até medicamentos mesmo, né, muitos insumos, eles têm um encarecimento global, então vem de um movimento global, né, de valorização, mas que acabam ficando mais caro para o produtor, não só pelo aumento, né, global, mas também por conta da questão do câmbio. Então, são esses dois fatores que têm pesado muito na conta. Então, uma demanda maior no mundo que causa o encarecimento do insumo, só que também a desvalorização do real frente às outras moedas, que é uma desvalorização persistente, acaba encarecendo a importação de matéria-prima desses insumos, né? Então,
fica um contexto de pouquíssimo estímulo ao investimento da pecuária leiteira. Então, quando o produtor ele tem que decidir, né, o que ele vai fazer em termos de investimento, ele já está cauteloso, não é de hoje. A gente vem aí de um período muito longo, né, de dificuldades em termos de custos de produção para a pecuária leiteira. A grande dificuldade que o setor tem, o grande desafio que o setor tem é lidar justamente com isso. Como que eu faço? Para ajustar essa oferta à demanda, sem que com isso eu fragilize as estruturas produtivas. A gente já observa isso em alguns anos, né? Toda vez que a demanda ela começa a cair e a gente tem esse repasse para o produtor, né, de preços mais baixos, normalmente a gente vê um descompasso muito grande e acaba tendo um desinvestimento maior no campo, e aí quando a demanda começa a recuperar, a gente também vê uma volatilidade grande das cotações, maior competição das indústrias, enfim, é um sobe e desce, né, dentro desse setor. Então, a dificuldade nesse momento é justamente combinar como que a gente mantém esses investimentos no campo para garantir, né, o abastecimento de leite no longo prazo, num contexto de queda na receita e de custos de produção ainda elevados. E pensando nessa questão que você disse agora há pouco, né, de que essa queda subsequente nos preços pode estar atingindo aí um patamar de estabilidade, né, pode ser que ela não dure mais tanto tempo. Agora para o mês de janeiro, para captação e o preço que vai ser pago em fevereiro, o que a gente pode esperar, Natália? Quais são as perspectivas? Olha, a gente ainda está começando a coleta de dados, né, para ter um resultado mais substancial, mas observando como é que foi o desempenho do mercado de derivados durante o mês de janeiro e também do mercado do leite spot, os números ainda apresentam muita oscilação, Letícia. No mercado de derivados, a tendência ainda forte é de queda, né? O mercado de leite spot conseguiu dar um sentido aí de estabilidade. A gente está coletando esses dados para poder chegar aí, né, nesse cenário, mas os números que a gente tem até agora apontam justamente para isso, né? Ainda existe uma tendência de queda, só que essa tendência se aproxima cada vez mais de uma estabilidade. A gente tem menos colaboradores apostando numa alta de preços já agora, né, para fevereiro, mas muitos colaboradores já preocupados com esse cenário, né, de você desestimular tanto a atividade. Então, possivelmente, nós estamos falando de cotações que estariam se estabilizando no campo. Certo, Natália, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Letícia. É um prazer falar com vocês. Estivemos aqui, portanto, com a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA, nos trazendo então um panorama de como está o andamento do mercado do leite nesse início do ano. Então, falando do leite captado no mês de dezembro e o pagamento que foi realizado agora, nesse mês de janeiro, que terminou. Segundo a Natália, o pagamento agora para o mês de janeiro, na média Brasil, realizada pelo CPEA, ficou em torno de R$ 2,11, arredondando esse preço. Esse valor, em relação ao pagamento anterior, ele tem uma queda de 0,6%, ou seja, praticamente estabilidade, mas quando a gente compara esse pagamento de janeiro de 2022 com o pagamento lá de janeiro de 2021, há uma queda de 5,6%. Segundo a Natália, essa queda ela é representada por uma conjunção de fatores que vão desde a questão macroeconômica, que a gente tem aí, então, muitas famílias com poder aquisitivo diminuído. No ano passado, lembrando, a gente tinha um auxílio emergencial um pouco mais poupudo, né, e que ajudou essas famílias a terem um consumo melhor, principalmente de alimentos básicos, como é no caso do leite. A gente tem também a questão dos custos de produção, algo que também encarece bastante o leite e acaba tirando um pouco da margem do produtor. Mas, segundo a Natália, principalmente é a demanda enfraquecida que vem ditando o ritmo dos preços nesse momento. Fora a questão do período sazonal de safra, né, que a gente está vivendo nesse momento. Os preços, naturalmente, cairiam, né, nesse momento, porque período de safra, chuvas, pastagens mais vigorosas, captação maior, preço tende a cair.
Só que não é o que está acontecendo. A gente vê, então, a captação tendo uma leve queda, segundo o CPEA, entre novembro e dezembro, uma queda de 1,9% na captação, também nessa média Brasil, no momento, então, que a gente deveria estar vendo essa captação aumentar. Ou seja, é a demanda que está dando a toada nessa queda de preços. E segundo a Natália, pelo que a gente viu aí na comparação com o pagamento do mês anterior, que houve uma queda de só 0,6%, a possibilidade, então, é de que o próximo pagamento, né, nesse mês de fevereiro, em relação ao leite captado no mês de janeiro, deva haver uma estabilidade, né? Então, esses preços estão chegando mais próximos de uma estabilidade ao produtor. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Fique atento. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.